Imagina a dificuldade para você repor, até para o próprio atleta também, o nível de atuação que você tinha nesse trio. O Montoro, vou jogar para o Léo também, porque o Léo puxou esse ponto ali do Montoro ter essa característica, ser o cara que pode evoluir. É um cara que chama muita atenção, não sei se você vai compactuar com isso. A personalidade que ele tem para a idade que ele tem. Então, assim, tomada de decisão. Pô, e no próprio gestual de carregar, de conduzir, de arriscar o passe ali, que um moleque de 18 anos muitas vezes não vai pisar na bola, vai voltar no volante se você ali. viu esse vídeo da semifinal da Libertadores de 2022, vocês viram esse vídeo? O Flamengo vence o Vélez por 4-1. 4-1? 4-0. 4-0 lá. Foi uma porrada, não lembro. Isso. Aí filma um técnico, o Gandula é o Montoro. É o Montoro? É um Montoro de Gandula, Absurdo. uma criança. Agora, há pouco 2022. E ele continua sendo uma criança. Essa é a informação que eu tenho pra dar. Então, E ajeitando o cabelinho. no vídeo, tá? Ele tá ajeitando o cabelinho. Não, é o mesmo cabelinho. Então, assim, não adianta. Ele precisa de tempo para ele pegar até o ritmo do futebol brasileiro também, intensidade e tudo. Mas eu acho que a principal mudança, obviamente, acho que vai ser a questão da ponta direita, que o Luiz Henrique era o cara que, em situações de desespero, nada dava certo. Era o cara que pisava na bola, finta, achava o espaço, passe para dentro. Resolvia o jogo. O chute cruzado, pronto, 3 pontos, Botafogo, vitória, Botafogo, classificação. E isso aí é uma questão que... Qual atleta que você vai achar no mercado com essas características e que esteja performando bem e que esteja fisicamente bem como ele estava, de aguentar, de explosão que ele tinha, que ele dava o tapa e ele chegava. Então, o Arthur é um bom jogador, tem um jogo associativo ali, aquela construção por dentro, chegou a ser utilizado jogando até mais por dentro também, né, com outro ponta direita e ele como um segundo homem ali, um segundo atacante. Então tem essa característica também para jogar dessa maneira, mas não é o Luiz Henrique que vai pisar na bola, que vai chamar por 1 contra 1, que o lateral esquerdo já fica desesperado porque o Luiz Henrique pisa na bola, segura 2, 3 jogadores num lance só, já tem esse ponto. E o Igor Jesus para Arthur Cabral, eu não vou nem falar de gestual técnico, nada disso, que eu acho que o Arthur Cabral pode provar muita coisa. Só que a gente enxerga a diferença de impacto que tem de um jogador que fisicamente estava completamente fora de série do futebol brasileiro. A capacidade de sustentar a pressão que ele tinha, a capacidade de ganhar campo, para tomar a bola dele, tinha que ser 2, 3 jogadores, na maioria das vezes fazendo falta, então ganhava aquela jarda, bola no Igor Jesus, segurava, sofria falta, pronto, o time já consegue sair de trás, já consegue sair do sufoco. Bola quebrada, ele saía atrás do zagueiro, chegava junto para conseguir dividir, e era um outro desafogo do Botafogo. E eu acho que o Arthur Cabral dificilmente vai conseguir ser toda essa mobilidade, essa intensidade que o Igor Jesus tinha. Né, cara? Até característica física, né? Você sabe que tem o endomorfo, enfim, essa parada aí. Fisicamente ele é diferente, ele pode pesar até menos que o Igor Jesus, mas ele não tem a mesma capacidade de movimentação e o Botafogo tem que adaptar e tem um novo treinador, né? Não tem um modelo único para jogar. Então o Botafogo vai se adaptar a um novo centroavante, que é um cara mais de área, que talvez entregue mais gols que o Igor, apesar dessa passagem gigantesca do Igor, marcante na história do clube, em termos de número de gols. Não é um goleador nato. Não é um goleador, mas ele entregava muitas outras coisas que tornavam o ataque do Botafogo muito fatal. Um goleador nato. E qual que deve ser o nível de paciência da torcida para essas peças aí? É a mesma coisa que a gente falou do Aras, né? É difícil de substituir esse jogador em específico pela qualidade, como você falou, a fase do cara na parte física era um absurdo. Aí, identificação, adaptação, mas eu vou pelo caminho do Léo. Eu acho que no mesmo espaço de tempo teremos mais gols do Arthur Cabral do que o Igor Jesus, por mais que o Arthur Cabral não venha gerar o impacto que o Igor vinha gerando na equipe do Botafogo. Mas aí também, me parece que se o trabalho do David encaixar, do Ancelotti encaixar, eu acho que o Botafogo não vai ser dependente mais daquele centroavante com o Igor que tinha que dar o tiro na lateral do campo, que tinha que sustentar contra 2, 3, como aconteceu por um recorte ali do Renato Paiva. Eu acho que vai ser mais parecido com o Botafogo do Arthur Jorge, que não precisava do super goleador, porque uma hora o Amado metia um gol, uma hora o Luiz Henrique metia um gol, uma hora era o Savarino. Savarino termina com mais de 10 gols, 10 assistências. Essa galera fazia muito gol porque também era servida pelo Igor. Também, aí o Igor abrindo espaço. O Arthur tem essa capacidade de criação. Mas até por isso, acho que o Arthur vai estar mais... A gente discutiu muito aqui o espaço que o Igor gerava em movimentação sem bola também, a gente discutiu isso muito. Se o melhor dos mundos era o Igor, está na equipe. O melhor dos mundos não vai se confirmar, o Botafogo negocia com facilidade. Eu acho que o Arthur foi uma boa reposição. Um jogador que ele teve disputando final de Europa League,
Conference League. É um jogador que entregava alto número de gols. Por mais que Fiorentina não tivesse... e Benfica, né? Isso. Por mais que ele não estivesse ali no mais alto nível de enfrentamento, na primeira prateleira do futebol europeu, é um jogador pro cenário sul-americano muito impactante, né? É um cara que vai bem no jogo pelo alto, consegue não dar o desafogo que o Igor dava, porque eu acho que ninguém hoje consegue, no futebol brasileiro ou brasileiro, consegue dar esse desafogo. Eu ia fazer um comparativo com o Caio Jorge, assim. De nível de condicionamento físico mesmo, assim, cara, tá impressionante Sim. a condição física do Caio Jorge. Ele chega em todas as bolas, ele sustenta todo o chutão pra frente, e o Igor Jesus estava nesse momento. Tava nisso. O Caio é mais goleador do que o Igor. Sim. No intervalo de um turno de campeonato, o Caio já tá com 12 gols. Capacidade de finalização. Talvez um pouco menos de capacidade de reter a posse da bola como o Igor fazia. Dá uma bomba no Igor lá, ele levava pra lateral do campo e dava um jeito. O Caio até pelo porte físico. O Caio, ele... Não sei até o recorte, número de gols de fora da área. Mas, por exemplo, a capacidade de finalização de média a longa distância, acho que não tem um centroavante que finalize dessa forma. Até o Pedro, que a gente coloca A aí como assertividade do Caio é difícil. top 2, top 3 de centroavante do país, ele não tem esse poder de finalização de longe. Ele não, ele pega, arrisca, primeiro, confiante, arrisca, fez gol contra o Flamengo, assim, da entrada da grande área. Contra o Fluminense, acertou uma bola na trave, enfim. É um jogador que também tem essa característica. Mas sobre o Arthur e o Igor. O Igor, ele gerava muito espaço, por isso tinha muitos gols dessa forma. Mas o Arthur, mais que ele não estivesse nessa primeira prateleira, é um cara que faz total diferença. Foi assim, Léo, Tiro certo. sobre essa situação, olha, é até curioso, porque ele fez gol na Fiorentina e ele fez gol no Benfica. Fiorentina que o Pedro bateu e voltou, Benfica que o Gabigol, por exemplo, bateu e voltou. Assim, só pra ilustrar um pouco como alguns jogadores que talvez sejam até mais refinados do que o Arthur Cabral não conseguiram entregar na Europa e ele conseguiu. Então, acho que Pela característica dele, pô. Então, se ele tem uma característica que lá serviu, acho que o Botafogo não vai ter problema pra se adaptar à característica específica que ele pode entregar pro jogo do Botafogo. Vou defender o Pedro aqui. Pô, o Pedro bateu lá com um tal de Vlahovic junto, né? Aí ficou assim, salgado. aí também tirando. É sim. só dizer assim que é aquilo também. Chegou e conseguiu se firmar. E alguns não conseguem. Bateu lá, mas ele poderia competir, né? Também que o cara não vale nada. E se você pensar em outras reposições de camisas 9 no Brasil, assim, de impacto, você teve aí o Vitor Roque, querendo ou não, é uma contratação impactante, por mais que não esteja jogando... Mais caro do que o Arthur Ele tem Cabral. quantos anos? 21? 22? Cara, muito novo, muito novo. E aí, qual outros times conseguem também repor uma perda de um camisa 9 indo buscar E aí, uma de novo, peça dessa? dinheiro. Yeah. 15 milhas de euros aí.